Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nos próximos domingos nós estaremos aí meditando juntos no livro de Atos, e nós veremos aqui no livro de Atos os 12 apóstolos de Cristo dando continuidade naquilo que o Senhor começou. Amém? Basicamente, o livro de Atos relata o início da igreja, como funcionava, como era a igreja, como a igreja vivia. Veremos os apóstolos dando continuidade naquilo que o Senhor começou e confiou. Ele confiou a continuidade do trabalho aos apóstolos e aos fiéis. Amém? Atos capítulo 1. Irmãos, só para recapitular aqui com vocês, no ano passado nós havíamos feito o estudo de todas as parábolas de Jesus. Vocês lembram disso? E as parábolas de Jesus nos ensinaram como o reino de Deus funciona. Por que como o reino de Deus funciona? Porque nós aprendemos nas parábolas, nas 40 parábolas, nós aprendemos os fundamentos do reino. As parábolas nos ensinaram os valores e as lógicas invertidas do reino. Por que lógicas invertidas? Porque as parábolas nos mostraram que no reino de Deus, o menor é o maior. Não é assim? O mais fraco é o mais forte. O Senhor é o que serve. Então as parábolas nos ensinaram isso. Vimos as lógicas invertidas. Aprendemos que as éticas do reino é diferente das éticas que o mundo nos apresenta. Então foi maravilha. Aqui no livro de Atos, nós vamos ver o que acontece quando aqueles ensinos das parábolas são colocados em prática. As parábolas, irmãos, elas eram frutos de comparações. Lembra que Jesus nas parábolas ficava comparando? Era fruto de comparações. O livro de Atos não vai ter nada de comparação. Aqui nós veremos pessoas reais, perseguições reais, situações reais. Enquanto as parábolas eram comparações, o livro de Atos vai ser a vida real da igreja. As perseguições que os nossos irmãos passavam por obedecer a Deus, por causa da pregação do Evangelho. Amém? Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Atos capítulo 1. Hoje vai ser o primeiro estudo, né? Primeira exposição desse livro. E vai ser bênção, irmãos. Se todos os evangélicos, honestamente, se todos os evangélicos estudassem o livro de Atos, mergulhassem no livro de Atos, as falsas igrejas esvaziavam. Porque o livro de Atos nos mostra como deve ser uma igreja verdadeira. É o livro de Atos que nos mostra. Comigo foi assim. Eu estava em uma igreja neopentecostal, uma seita mesmo. Aí eu comecei a ler o livro de Atos, e o livro de Atos mostra como deve ser uma igreja. Aí eu lia Atos e eu falava assim, mas a igreja que eu estou não é assim. Aí eu lia o que os apóstolos faziam. Por exemplo, as pessoas no livro de Atos, elas davam as suas ofertas. Aí eu lia o que os apóstolos faziam com as ofertas. E eu falava, mas na minha igreja eles não fazem isso aqui com as ofertas? Não é assim que é feito? Então o livro de Atos foi me fazendo entender que aonde eu estava, na verdade, não era uma igreja bíblica. Então por isso que é importante, irmãos. Por isso que é importante todo cristão mergulhar, porque o livro de Atos nos mostra qual é o modelo de igreja, como que deve ser uma igreja cristã. Amém? Hoje a exposição será do versículo 1 até o versículo 5. Vamos fazer a leitura? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas,
depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui meditando na Tua Palavra. E a nossa oração é: ajuda-nos a compreender as Sagradas Escrituras. Abra nosso coração para que nós possamos não apenas entender, mas aceitar, obedecer e praticar aquilo que nós vamos ler. Abra nosso entendimento, que ambos, tanto o nosso coração como a nossa mente, sejam terras férteis para gerar muitos frutos com essa semente que é a Tua Palavra. Senhor, pedimos que essa mensagem pregada chegue a muitos corações e que ela seja poderosa para transformar vidas, para salvar os Teus eleitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos à exposição novamente. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas, ele inicia aqui, irmãos, o livro de Atos, deixando bem claro que os seus escritos era acerca das coisas que Jesus fez e as coisas que Jesus ensinou. O que isso aqui já nos mostra? Isso aqui nos mostra que os escritos de Lucas não é apenas uma história de alguns fatos, mas é a realidade de um Cristo presente e ativo. Presente e ativo. Essa atividade presente, fisicamente, está no livro de Lucas. Por quê, irmãos? Porque Lucas e Atos é um livro só. Lucas, ele escreveu Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e ele também escreveu Atos. Então, o livro de Lucas relata as coisas que Jesus fez e ensinou presencialmente, quando ele esteve aqui nesse mundo. Já no livro de Atos, nós veremos Jesus glorificado, assunto aos céus, mas ainda ativo, ainda agindo. O fato de Jesus, irmãos, ter sido morto, ressuscitado e sido levado aos céus, não mudou nada. Ele continuou ativo, ele continuou agindo. Mas quando nós falamos de Cristo ativo aqui em Atos, nós veremos que isso se deu não por meio da sua presença física, mas por meio dos apóstolos. Então, no livro de Lucas, veja que ele diz assim, escrevi o primeiro livro. Que primeiro livro é esse? Lucas. Escrevi o primeiro livro relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. As coisas que ele fez e ensinou, era quando ele estava onde? Aqui, presente. Tanto que depois ele vai falar que Jesus morreu, ressuscitou, mas ainda esteve com os seus discípulos por alguns dias. Então, no livro de Lucas, nós vemos Jesus ativo presencialmente. No livro de Atos, nós vemos Jesus ativo, agindo, mas por meio dos apóstolos. Por isso que nós podemos ver Atos como a continuação da obra de Cristo. Embora ele seja conhecido como Atos dos Apóstolos, ele é Atos que os apóstolos fizeram, mas motivados pelo Senhor Jesus. Versículo 2. 2: Até o dia em que foi elevado às alturas, e recebeu do Pai a glória. Versículo 3: 4: Até o dia em que foi elevado às alturas, e recebeu do Pai a glória. Versículo 4: 5: Até o dia em que foi elevado às alturas,
depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, morrido, Jesus se apresentou vivo, ressuscitou aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. O que Lucas está falando aqui? Mesmo após a ressurreição, a sua morte e ressurreição, Jesus, ele continuou por um tempo ali com os seus apóstolos, instruindo eles, mostrando para eles o que eles deveriam fazer. Ou seja, Jesus, ele não simplesmente entregou o plano, Ele simplesmente entregou o que eles tinham que fazer e foi embora. Não, ele ainda permaneceu um tempo ali com eles. Ele permaneceu um tempo com os apóstolos e continuou ali ajudando eles, instruindo eles, preparando eles para continuar aquilo que ele tinha começado. E esse tempo que Jesus permaneceu com eles, ele estava ali fisicamente, não era só um espírito. Não era uma aparição espiritual, era uma aparição física. Aqui diz que ele apareceu com provas incontestáveis. E que provas é essa incontestáveis que Jesus realmente não estava em espírito, mas fisicamente? É que Jesus comeu com eles. Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus esteve ali com eles. Isso nos mostra que Jesus não ressuscitou espiritualmente apenas, mas em corpo físico. Um corpo glorificado, transformado, capaz de comer, capaz de beber, mas ele não necessitava mais daquilo para viver. Por que Jesus fez isso? Para que ficasse provado que a sua ressurreição era real. Não, ele está aqui, Ele está aqui, ele está comendo, está bebendo aqui nós, ou seja, ele está aqui realmente. E se Jesus não tivesse feito isso, irmãos, eles teriam apenas lembranças. Mas a sua ressurreição, a sua aparição corpórea, comer com eles, beber com eles, ficou provado que ele realmente tinha ressuscitado. E que aquilo que ele começou, iria o quê? Iria continuar. Amém? Versículo 4. Aí Jesus dá as instruções, Lucas diz que Jesus apareceu, comeu, bebeu, esteve com eles. No versículo 4 diz que Jesus deu a instrução. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Olha só a ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então aqui nós temos uma ordem de Jesus. Não foi um pedido. Não foi uma sugestão. Foi o quê? Uma ordem. E que ordem é essa? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Irmãos, essa ordem de Jesus, ela é profunda. Por quê? Porque Jesus, ele poderia simplesmente ter dito assim, já fiz a minha parte, já curei, já preguei, morri, ressuscitei, agora é a parte de vocês. Vão, trabalhem, expandam, continuem o que eu comecei. Vão trabalhar. Não foi isso que Jesus fez. O que Jesus falou para eles? Esperem. Ainda não é a hora. Esperem. Porque ainda tem mais uma coisa para acontecer. Tem uma promessa para se cumprir. Que promessa é essa, irmãos? O recebimento do Espírito Santo. Então Jesus não mandou eles de imediato darem continuidade na obra. Não. Jesus mandou eles esperar. E essa espera, ela não é um sinal de passividade, mas essa espera demonstrava dependência e obediência. Por que dependência? Porque a capacidade
para eles fazerem o que tinha que ser feito. A capacidade para dar continuidade na obra de Cristo, quem os capacitaria para isso era quem? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não teriam capacidade para dar continuidade. Porque, irmãos, antes disso, os apóstolos curavam, pregavam, expulsavam demônios. Eles não tinham ainda o Espírito Santo, mas Jesus estava ali com eles. E Jesus tinha concedido autoridade para eles. Então, quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, como que eles iriam fazer se Jesus não estava mais ali? O Espírito Santo que viria ia capacitá-los para fazer, para continuar fazendo. Então, essa espera era um sinal de dependência do Espírito Santo que os capacitaria para aquilo. E também um sinal de obediência. Por que obediência? Porque o Senhor ordenou que eles esperassem. Irmãos, esperar a descida do Espírito Santo não era uma sugestão, não era uma boa ideia, era uma ordem. E essa ordem de Jesus para que eles esperassem demonstra como era importante, necessário que eles recebessem o Espírito Santo. Jesus mostra que aquela missão que viria, a missão de dar continuidade na obra, não poderia ser realizada com êxito, com fidelidade, sem o Espírito Santo. Não poderia. O êxito do ministério dos apóstolos, o sucesso, podemos assim dizer, né? Do ministério dos apóstolos se deu à manifestação do Espírito Santo. Tudo o que eles faziam é porque o Espírito Santo capacitava eles para fazer. Amém? Ou seja, os apóstolos não teriam condição alguma de dar continuidade na obra que Cristo começou se eles não fossem revestidos pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Porque é o Espírito Santo que dá o poder. É o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que direciona. Por isso que Jesus falou, esperem. Esperem até que se cumpra a promessa. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Amém? Sem ele, não seria possível acontecer tudo o que aconteceu e tudo o que acontece até os nossos dias. Versículo 5. Então Jesus dá a instrução para eles aguardarem e diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. João, irmãos, ele veio aqui preparar o caminho para Jesus. Não é o que a Escritura nos ensina? E como que João preparou o caminho para Jesus? Como que ele fez isso? Chamando as pessoas ao arrependimento e batizando as pessoas nas águas. Esse batismo nas águas era um símbolo de purificação. Então esse era o batismo de João. Só que Jesus aqui, ele anuncia um batismo maior, podemos assim dizer. Enquanto João imergia as pessoas na água, Jesus aqui iria imergi-los no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não era apenas um símbolo de purificação, como era o de João. Não era apenas para uma purificação externa, não. O batismo com o Espírito Santo era uma transformação completa no nosso interior. Transformação essa que nos capacita para ser testemunhas de Cristo. Enquanto o batismo de João era só um símbolo de purificação, o batismo de Jesus realmente fazia acontecer uma mudança. O que é isso que acontece quando o Espírito Santo ele entra numa pessoa? O coração dela muda, se torna uma nova criatura. E só ressaltar aqui que esse batismo, ele acontece quando? No momento da conversão. Ah, mas como é que com os apóstolos não aconteceu no momento da conversão? Porque eles ainda tinham Jesus com eles.
Você vai ver que daqui para frente, todos os que foram batizados com o Espírito Santo foram batizados no momento da conversão. No momento que eles ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, se arrependeram, na mesma hora recebem o Espírito Santo. Por isso que não existe, irmãos, aquela coisa de vou buscar o Espírito Santo. Não existe. Você não vê nas Escrituras as pessoas buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se busca. O Espírito Santo é dado para todo aquele que creu em Cristo, no momento da conversão. Salvo, eu acho que teve um acontecimento aqui que não receberam o Espírito Santo no momento da conversão, onde o apóstolo Paulo, ele encontra algumas pessoas e ele pergunta assim para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram assim: nem ao menos nós ouvimos falar de Espírito Santo. Então eles nunca tinham ouvido falar de Espírito Santo. O apóstolo Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? E eles falaram: no batismo de João. Então, aqui nós vemos que existe uma diferença do batismo de João para o batismo de Jesus. Fomos batizados no batismo de João. Aí o apóstolo Paulo falou: não, João batizou para remissão de pecados. Então o que o apóstolo Paulo fez? Batizou eles novamente, impôs as mãos sobre eles, e no mesmo instante eles receberam o Espírito Santo. É o único momento de pessoas que não receberam o Espírito Santo antes, no momento da conversão. Fora isso, todos receberam o Espírito Santo quando creram em Cristo. O que nós entendemos, irmãos? Que todo crente, todo aquele que creu em Cristo, que se arrependeu, é batizado com o Espírito Santo. Ah, mas é que eu não falo em línguas, eu não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, esquece essas coisas. Esquece essas coisas. A ideia de que para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas é bobagem. A Bíblia não diz isso. A prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo é os frutos do Espírito Santo. O amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado, irmãos. O Espírito Santo, ele não é um produtor de novas experiências em nós. Não. E o Espírito Santo também não nos foi dado para que nós venhamos a ficar produzindo novas experiências. Não, irmãos. Ficar pulando, ficar rodando, ficar marchando, ficar girando, ficar falando em línguas bizarras. E muitas dessas línguas nada tem a ver com as línguas que estão descritas nas Escrituras. O Espírito Santo foi nos dado com um único propósito: fazer de nós testemunhas de Cristo nesse mundo. E isso acontece por meio dos frutos que o próprio Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo, ele concede dons? Sim, ele concede alguns dons. Mas nós temos que entender que o que glorifica a Deus não são os dons concedidos pelo Espírito Santo, mas são os frutos que ele gera no nosso coração. E esse é o problema de alguns segmentos religiosos. Eles focam demasiadamente nos dons que o Espírito Santo concede. Mas aí você vai ver, a maioria das manifestações e dons que eles reproduzem não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Muitos desses supostos dons e manifestações são gerados por emocionalismo, falsa religiosidade, e tudo isso no intuito de demonstrar poder, uma religiosidade, uma santidade. Mas isso é falso, irmãos. A coisa mais gloriosa que o Espírito Santo gera em nós é os frutos. É o caráter de Cristo. É o Senhor habitando em nós. Adianta falar em línguas
Adianta falar em línguas e não controlar a língua? O que adianta? Eu falo em línguas. Laba, 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 não sei das quantas. Mas é um fofoqueiro. Uma fofoqueira. Adianta ficar revelando, revela isso, revela aquilo, mas é um péssimo marido, é uma péssima esposa, é uma péssima mãe, é um péssimo pai. Você está entendendo? Então, o que há de mais glorioso que o Espírito Santo gera em uma pessoa não são os dons, mas são os frutos. Amém? Os dons, eles podem ser, como que se diz a palavra? Os dons podem ser reproduzidos. Os dons podem ser reproduzidos. Qualquer pessoa pode ficar falando diferente aí, dizendo que é outras línguas. A gente vê isso na internet, né? Os dons podem ser reproduzidos. Eu posso chegar aqui agora e falar assim, o Senhor está me revelando, é isso que eu te digo agora. Os dons podem ser reproduzidos, mas os frutos não. Esse só acontece se o Espírito Santo, de fato, ele entrar na pessoa, habitar na pessoa. Não tem como você fingir amor. Não tem como você fingir domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo. Você pode tentar, se esforçar, mas se você não tiver o Espírito Santo, uma hora não vai dar. Paciência, longanimidade, mansidão, não. Por isso que nós não podemos ficar nos admirando com dons. Por isso que eu não me admiro quando eu vejo pessoas fazendo essas coisas. Não. Você sabe o que me impressiona? Quando eu vejo uma pessoa pregando a Bíblia como ela é, com fidelidade. Quando eu vejo que a pessoa é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho. Isso mostra Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que no início do livro de Atos, o Senhor Jesus, ele começou a obra, Jesus começou a obra, mas essa obra não terminou quando ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Não, a obra continuou por meio dos apóstolos, por meio da igreja e por meio dos fiéis até os nossos dias. E quem fez tudo isso? Após a ida de Jesus aos céus, quem deu essa condição? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve dirigir a igreja. É o Espírito Santo que deve dirigir a pregação. Quando nós chegamos aqui para pregar para você, nós temos aqui um esboço. Seria prepotência da parte de um pastor ele chegar no púlpito e falar assim: não vou me preparar, vou chegar lá e na hora Deus vai falar. Isso é arrogância. Nós nos preparamos, deixamos aqui as nossas anotações, algo que durante a semana o Senhor vai nos mostrando, para não esquecer, para a gente poder falar. Mas o culto, a mensagem é dirigida pelo Espírito Santo. O pastor não deve ser prepotente em achar que ele é o cara e chegar aqui despreparado, mas ele também não deve chegar num púlpito escorado, apoiado no que ele preparou. É o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que deve dirigir a igreja. Amém, meus irmãos? E a maior característica de uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo é que nessa igreja tem os frutos do Espírito Santo. Uma igreja que não ama, uma igreja que não doa, uma igreja que não compartilha não é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Uma igreja que prega heresia não é uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Então o livro de Atos, ele nos mostra isso. Vamos ficar de pé, irmãos, para a nossa oração? Eu quero antes compartilhar com vocês, antes de finalizar, 3 coisas que o livro de Atos, ele nos ensina. 3 coisas. A primeira delas, a igreja, ela cresce. A igreja cresce. O reino, ele avança por meio da pregação fiel às Escrituras. E não por meio de forças humanas.
Não é o pastor que faz a igreja avançar. Não sou eu. Não é o pastor. Não é eu, com a minha expertise, que vou fazer a igreja crescer, irmãos. É o Espírito Santo. Nós vamos ver mais para frente que a igreja de Atos crescia assustadoramente. Mas vamos ler que era o Senhor que dava o crescimento. É o Senhor. Não é nenhuma expertise humana. O avanço do reino, o crescimento da igreja se dá por meio da ação do Espírito Santo. E a igreja permanece unida pela doutrina e não por afinidade. É doutrina. É fidelidade às Escrituras. Se não houver fidelidade às Escrituras, se não houver doutrina, a instituição pode crescer, mas a igreja de Cristo não cresce. Porque existe uma diferença entre as instituições, a igreja visível e a igreja de Cristo. Irmãos, a igreja visível, as instituições, elas crescem por meio de esforços humanos. Mas a igreja de Cristo, a igreja invisível, a congregação dos salvos, essa só cresce por meio da ação do Espírito Santo, porque é Deus que envia. O próprio Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. A gente pode sair, evangelizar, entregar panfleto. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. É Deus que envia. Quando uma pessoa vem na igreja, assiste o culto, se converte, não foi você que ganhou a alma daquela pessoa. Não foi. De repente você foi um instrumento para chegar até ela e fazer o convite. Mas ela só veio porque o Pai enviou. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então não é a nossa força, não é a nossa expertise, é a ação do Espírito. Os apóstolos eram iletrados, não tinham estudos, eram pescadores, gente. E a palavra diz que Pedro, com uma única mensagem, converteu mais de 3.000 pessoas. Como que pode um pescador, com uma mensagem, converter 3.000 pessoas? É a ação do Espírito Santo. Então vamos orar, vamos nos deixar usar, amém? O Espírito Santo guia a nossa igreja, que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai,